Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da minha série de tutoriais sobre como criar um sistema de high score online. Nesse vídeo iremos instalar um pacote NuGet para conseguir executar comandos SQL pela linguagem C#, e também montar o código de comunicação com o banco de dados. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, esse gesto me ajuda muito. Antes de abrir a Godot e começar a editar os códigos, eu vou anotar alguns dados que eu vou precisar para realizar a conexão com o banco de dados. São eles os mesmos dados que usamos para nos conectar pelo Postgre, e também os dados da tabela que criamos na aula passada. Aqui na área de trabalho vou criar um documento de texto para deixar esses dados armazenados. Nós vamos precisar apenas do servidor, banco de dados, usuário e senha. E na aula passada nós criamos uma tabela de estudos no servidor, e que também será a tabela que vamos usar no projeto. Dessa forma nós precisamos também anotar os dados dessa tabela. É muito importante que vocês tenham seguido passo a passo como fiz na aula passada, e que os nomes estejam idênticos ao que estou usando, caso contrário irá ocorrer falhas nas execuções dos comandos SQL. Se você não assistiu à aula passada, é muito importante que assista, o link para ela estará na descrição. Nós vamos anotar o nome da tabela, esses três campos, e também o tipo dos campos. Então aqui está nosso bloco de notas com todos esses dados anotados. Só a senha eu não estou mostrando, mas finjam que ela está ali. E agora sim podemos abrir a Godot e dar os primeiros passos em programação. Nós vamos começar programando nosso código em C#. Códigos escritos em linguagem nativa da Godot e códigos escritos em C# não podem se misturar no mesmo arquivo. Mas eu havia mencionado para vocês que nós vamos usar as duas linguagens nesse projeto. Para fazer isso eu vou criar mais um nó apenas para ficar executando os códigos em C#. Vou chamar o nó de executor CS, e antes de colocar um código nele, é importante nós conferirmos se o editor de código C# já está configurado com o Visual Studio. Então vamos nas configurações do editor, procurar por monoeditor, e conferir se o Visual Studio está selecionado. Caso não esteja, basta selecionarmos ele. E atenção, pois existe também o Visual Studio Code, que é diferente do Visual Studio. Agora que já configuramos o editor, vamos colocar um código no nosso executor CS. Nessa janelinha certifiquem de que a opção C# esteja marcada, e então apertem em Criar. Vai demorar um pouco dependendo da sua máquina, mas o Visual Studio em breve irá se abrir automaticamente. Bem, estou aqui com o Visual Studio aberto com o arquivo que acabamos de criar. A primeira coisa que vamos precisar é de instalar um pacote NuGet. Esse pacote irá nos dar as funcionalidades de se conectar ao servidor que está hospedado no banco de dados, e também de executar comandos na linguagem SQL. Apertando com o botão direito sobre o nome do nosso projeto, temos aqui a opção de gerenciar pacotes NuGet. Será aberto essa guia, nós então devemos apertar sobre procurar, e então procurar por Postgre. Aqui está o pacote de que precisamos. Vamos selecionar ele, selecionar nosso projeto, escolher a versão 3 do pacote, e então escolher instalar. Precisamos escolher a versão 3 desse pacote pois existe incompatibilidade com versões mais recentes. Acredito que o motivo esteja por conta do suporte ao C# ainda estar amadurecendo. Mas não haverá limitação nenhuma, vamos conseguir executar todos os comandos de que precisamos.
Após escolher instalar, essa janela irá aparecer informando de que o pacote será instalado no nosso projeto. Vamos dar OK. Conforme o Visual Studio vai fazendo as alterações e instalando o pacote, ele vai nos dando um feedback nessa janelinha. Quando ele terminar automaticamente ele vai voltar à janela padrão, e nós então podemos fechar essa guia. Agora vamos escrever códigos. Primeiramente vamos adicionar o pacote system.data, que vai nos auxiliar a trabalhar com dados. E também vamos acrescentar o pacote NuGet que acabamos de instalar. Vou remover os comentários que foram gerados, e substituir o nome do método read para start. O método read é executado automaticamente, mas como eu quero executar manualmente, eu posso substituir o nome. Definir as variáveis que iremos usar para a conexão com o banco de dados. Nessas variáveis vamos colocar aqueles dados que salvamos no documento de texto no início da aula. Percebam que defini também essa variável. Ela vai servir apenas para identificar se a conexão com o servidor já foi aberta ou não. Para estabelecer a conexão, precisamos criar um objeto de conexão do pacote NuGet. Dentro dele nós vamos colocar as variáveis que acabamos de inserir os valores, eles devem ser colocados na mesma sequência que eu coloquei. Além disso, é necessário colocar ponto e vírgula depois das variáveis, exceto a última. Com isso temos um objeto de conexão criado e configurado lá para o servidor que criamos na aula passada. Porém, além de criar esse objeto, para que a conexão seja estabelecida é necessário executar esse comando open, e ele deve estar dentro do método start. Ainda aqui dentro, como será executado a tentativa de conexão, vou mudar a variável que diz se a conexão foi estabelecida para verdadeira. Eu não vou usar o método process, então vou deletar ele. Vou precisar de um método para registrar jogador, que vou criar aqui. Esse método vai receber dois parâmetros. O nome, que é do tipo texto, e a pontuação, que é do tipo inteiro. Eu não vou fazer nossa lista ultrapassar 10 registros, até porque nós temos um limite de dados de armazenamento no servidor para nossa conta gratuita. Então o primeiro comando SQL que vou executar, vai ser para descobrir quantos registros existem na nossa tabela HighScore. Vejam que aqui estou definindo uma variável para a quantidade de registros existentes, e logo abaixo estou escrevendo em texto o comando SQL que quero executar. Muito cuidado com erros de digitação e letras diferentes, nenhum erro será discriminado até testarmos, e o depurador não é tão claro e específico com os erros. Agora estou criando um objeto do pacote NuGet que vai executar esse comando SQL para nós. Estou passando como parâmetro o texto que contém o comando, e também a conexão que estabelecemos no servidor. O próximo passo é mandar executar e receber o resultado do servidor. A nossa variável é do tipo inteiro, mas o servidor vai retornar o valor em texto. Para converter nós usamos esse trecho de código. E claro, aqui no final temos a parte que ordena a execução do comando SQL. Agora que sabemos quantos registros existem na nossa tabela, podemos verificar se já ultrapassou o 10 para atualizar a pontuação mais baixa, e caso não tenha ultrapassado nós podemos simplesmente adicionar o registro. Aqui escrevi um comando SQL para pegar o registro com a pontuação mais baixa. Logo abaixo estou novamente criando um objeto de execução SQL, passando novamente o comando e a conexão. Agora estou pedindo para esse objeto executar o comando que criamos, e ele vai nos retornar o identificador do registro com a pontuação mais baixa. Agora precisamos desse outro comando SQL, ele irá usar esse identificador que armazenamos, para então atualizar o registro.
Novamente, para executar o comando precisamos de mais um objeto contendo o comando e a conexão. Mas desta vez nós não estamos esperando que o servidor retorne algum dado para nós, apenas queremos que ele execute o comando. Então desta vez não vou usar o comando execute escalar, mas sim o execute no query. Bem, nosso sistema consegue atualizar os registros para deixar apenas as melhores pontuações. Porém na nossa tabela ainda não existem mais do que 10 registros, então precisamos de inserir registros também. Então aqui temos o condicional else, que vai executar tudo aqui dentro quando não houver mais que 10 registros. Aqui dentro eu vou criar um comando SQL para adicionar o registro. Então aqui está o comando SQL que vai simplesmente inserir o registro. Novamente temos aqui o objeto executador sendo criado, e novamente estamos usando o execute no query, pois não estamos esperando nenhum dado do servidor. E finalmente terminamos o código de inserção e atualização dos registros. Enquanto eu navegava pelo código acabei percebendo que o método de registrar jogador está como privado, mas o método será chamado externamente, logo eu deveria ter deixado público, então estou fazendo a correção agora. Agora vamos para o método de retornar a lista de jogadores. Na verdade era para ele retornar, mas eu tentei de várias maneiras e o código nativo não conseguia receber os dados do código em C#. Não se preocupem que eu tenho uma solução. Novamente estamos criando uma variável do tipo texto contendo o comando em SQL. Esse comando vai retornar todos os registros da tabela HighScore, ordenados pela pontuação do maior para o menor. Logo abaixo nós estamos criando um objeto para executar esse comando SQL, mas percebam que esse é um objeto diferente do que nós estávamos usando. Antes nós estávamos esperando um valor único, ou nem estávamos esperando algum dado do servidor. Agora é diferente, o servidor está retornando uma tabela com linhas e colunas para nós, por isso precisamos desse objeto nesse caso. Para executar o comando SQL e conseguir receber esses dados do servidor, nós vamos precisar de um dataset. O dataset também é um objeto, então primeiro instanciamos ele. E logo na linha de baixo estamos recebendo e colocando todos os dados que o nosso comando SQL retornou do servidor. Nós só temos uma tabela no nosso servidor, para facilitar eu estou criando uma variável que vai receber toda essa tabela. E aqui temos um estado de repetição que vai percorrer todas as linhas da tabela. Para cada linha estamos invocando em um nó hierarquia acima o método de receber jogador. Percebam que só estou pegando a coluna 1 e 2, pois a coluna 0 é a coluna do identificador, e o identificador estamos usando apenas para auxiliar nos códigos. Com isso nosso código também já está retornando os registros, nós só vamos precisar depois de criar esse método no nó que está hierarquia acima, e usando a linguagem nativa. Para finalizar o nosso código em C#, assim que for identificado que o jogo está sendo fechado e que a conexão está aberta, é muito importante nós fecharmos a conexão com o servidor. Galera, tentei trazer de forma bem simplificada como criar um HighScore online. Eu não tratei aqui por exemplo falhas na conexão com o servidor, falhas nas execuções dos comandos SQL, eu quis mostrar direto e na essência como pode ser feito esse tipo de sistema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu possa ter contribuído com o aprendizado de vocês. Fiquem atentos para o lançamento do vídeo final.